Bom dia, bom dia, bom dia, 9 horas da manhã e 7 minutos, horário oficial de Brasília, dia 19 de abril do ano de 2022, o único 19 de abril do ano de 2022, da história da sua vida, da história da humanidade, mais um dia único aí na nossa vida, mais um dia em que nós vamos ter aí a oportunidade de crescer, de evoluir, de aprender mais coisas aí a nosso respeito de como nós funcionamos, de como a vida funciona, né, para nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Mais um dia aí que nós temos a chance de dar um mergulho para dentro de cada um de nós e podermos tirar as impurezas, as sujeiras, as toxinas, os bloqueios que estão impedindo a nossa vida e a nossa história de ter aí um desenvolvimento mais pleno, um desenvolvimento mais completo, onde você possa se encontrar num estado de mais paz, de mais tranquilidade, de mais harmonia. Esse é o meu desejo profundo para você, que você encontre aí o seu estado de plenitude, o seu estado de tranquilidade, o seu estado de paz. Lembrando que é justamente quando nós estamos nesses estados emocionais, quando nós nos encontramos nesse lugar, né, quando nós trabalhando, né, dentro de cada um de nós, entendendo o que está nos bloqueando, o que está nos perturbando, o que está nos tirando do nosso eixo, e quando nós vamos tirando essas coisas que nos tiram do nosso equilíbrio, quando nós vamos eliminando de dentro de cada um de nós determinadas coisas obsessivas, pensamentos obsessivos, memórias tóxicas, entre tantas outras coisas, nós vamos voltando, retomando o nosso centro de equilíbrio, o nosso centro de paz, o nosso centro de harmonia. E é justamente quando o ser humano se encontra nesse lugar, é justamente quando nós nos encontramos nesse lugar de tranquilidade, de paz, que nós podemos desenvolver todas as nossas habilidades humanas, aonde o nosso cérebro tem um funcionamento melhor, né? Aonde nós estamos com mais controle sobre as nossas emoções e aonde desperta dentro de você as suas melhores emoções, quando nós estamos com o nosso corpo físico relaxado, de forma que as incorrências dos pensamentos inconscientes que vem dos nossos corpos físicos, das memórias e dos registros que estão marcados nos nossos corpos físicos, eles nos deixam em paz, nos deixam tranquilos. Ou seja, é um trabalho que nós devemos fazer para que você possa abrir os seus caminhos, para que você possa melhorar a sua história de vida em todas as áreas da sua vida, né? Muitas pessoas, a maioria da humanidade, na verdade, vivendo no modo angustiado, vivendo no modo preocupado, vivendo no modo tenso, ou muitas vezes nas incorrências aí do carregar das tristezas, né, das angústias, das desilusões e das frustrações da vida. Ao carregarmos esses pesos todos, né, dentro de cada um de nós, nós vamos inconscientemente criando todo tipo de dificuldade nas nossas vidas, todo tipo, né, de problemas nas nossas vidas, e é justamente o que aumenta, né, a carga dos pesos que nós carregamos, e entramos assim num ciclo involutivo, num ciclo negativo de existência, né, aonde a vida se torna algo muito torturante, muito complexo, muito difícil, né, de ser carregada, onde nós vamos aí literalmente arrastando correntes pela nossa existência aqui na Terra. E tudo que eu prezo a você, né, o trabalho todo que deve ser feito aí diariamente para o seu bem-estar, para a sua melhora, é justamente a quebra desses estados, entender de uma forma definitiva, né, que a forma como você se sente, o jeito como nós nos sentimos, né, confere justamente todas as consequências
das nossas vidas. No final das contas, a vida está trabalhando para você, independente dos acontecimentos mais trágicos, mais agudos, mais complexos, mais difíceis. Ela está simplesmente tentando te chamar a atenção para que você cuide-se, para que você aumente o seu nível de amor por você, para que você volte a atenção ao seu bem-estar, à sua paz e à sua tranquilidade. Mas isso causa, claro, uma resistência nossa, por conta aí das nossas mentes racionais funcionando à base do estresse constante. Como eu posso ficar em paz? Como eu posso ficar tranquila? Como eu posso ficar tranquilo se na minha vida estão acontecendo coisas absolutamente lancinantes, está desmoronando tantas coisas à minha volta, estão desmoronando tantas coisas à minha volta, tantas dificuldades, tantos problemas que eu tenho que resolver. Como eu posso estar em paz? Como eu posso estar tranquilo, se eu tenho tantos pratos quebrando à minha volta? A verdade é justamente, nós devemos entender justamente o que seria a verdade das nossas existências. Caso contrário, esses pratos, esses problemas, essas dificuldades, elas não vão parar de ocorrer nas nossas histórias, caso a gente não vá com muita vontade para dentro de cada um de nós, que é onde justamente se encontram as soluções para aquilo que ocorre fora da gente. Como esse pensamento, como esse entendimento, ele é muito contra a natureza do ser humano, ele é muito difícil de ser absorvido, muito difícil nós não nos deixarmos levar pelas emoções geradas, pelos nossos problemas, as nossas dificuldades. É muito difícil nós termos esse domínio todo sobre nós, e não nos permitir sermos tomados pelas emoções decorrentes das dificuldades e dos problemas que estão à nossa volta. Mas é justamente o motivo para o acontecimento de tantos problemas, justamente o motivo para a incorrência de tantas dificuldades, o nosso estado emocional. As nossas emoções, quando descontroladas, a nossa mente, quando está dispersa, gerando aí uma infinidade de pensamentos, que vão nos deixando cada vez mais angustiados, tensos e preocupados, é justamente isso que vai gerando o desmoronamento das diversas áreas das nossas vidas, e que vão também alimentando os nossos estados perturbados, emocionais e mentais. E a vida está querendo te ajudar. Acredite ou não, a vida está o tempo inteiro tentando te direcionar, tentando trabalhar para que você possa atingir aí o caminho da sua plenitude, o caminho do seu propósito, acessar o código da sua vida que está marcado, cravado e muito bem escrito no seu coração, os seus sonhos, as suas vontades, aquilo que você pode fazer e ser e consequentemente ter, ou seja, primeiro nós nos tornamos, depois nós fazemos e depois nós obtemos. É assim que funciona a regra, vamos dizer assim, universal da plenitude e do bom caminho do ser humano. Ao contrário disso, a maioria das pessoas, e por isso o sofrimento humano ele é tão recorrente à maioria da humanidade, porque as primeiras intenções são as de ter. Primeiro eu quero ter, para depois, muitas vezes, eu fazer e, quem sabe, um dia eu me tornar. Quando nós invertemos a ordem dessas três regras, dessas três coisas, vamos dizer assim, nós simplesmente entramos em parafuso,
nós simplesmente vamos ficando absolutamente perdidos no caminho da estrada das nossas vidas, porque nós estamos literalmente botando o carro na frente dos bois. Nós estamos literalmente buscando as coisas erradas, né, em primeiro lugar, para depois nós obtermos aquilo, né, que nós ansiamos obter. Nunca chegarão, né? O ser humano jamais chegará ao estado de tranquilidade, de paz e de harmonia se ele não respeitar essa ordem, se ele não respeitar esse processo. Tudo na natureza tem um processo muito claro. Você faz parte da natureza, você também faz parte desse complexo que é regido por leis, por regras que são muito claras, que são muito definitivas. Não há como nós tentarmos burlar as leis universais. Certeza de sofrimento, certeza de angústia, certeza de todo tipo de dificuldade em nossas vidas, quando tentamos, né, de alguma forma, ou por não saber, ou por saber e achar que nós vamos conseguir dar um jeito, né, de dar um jeitinho, burlar, né, escapar para cá ou escapar para lá, no prosseguimento correto das leis universais. Primeiro nós passamos a ser, ou buscamos ser, as pessoas que nós queremos ser. Esse é o primeiro processo. E se você pular isso, pode ter certeza, muitas coisas difíceis ocorrerão em suas vidas, né? Ocorrem em nossas vidas, porque, infelizmente, também não nos ensinaram essas leis, essas regrinhas, né? A partir do momento em que o ser humano se torna, né, uma pessoa diferente, a partir do momento em que o ser humano está em busca de se tornar o ser humano que ele, pelos desejos do seu coração, pelos sonhos do seu coração, pelo código que está aqui escrito no seu coração, ele deseja se tornar, a partir daí ele se capacita para poder realizar, para poder fazer as coisas, né, que ele almeja fazer enquanto nova composição humana, enquanto esse novo ser humano nasce, né, nasce junto com ele a vontade de fazer as coisas. A partir do momento em que eu me tornei e a partir do momento em que eu comecei a fazer, né, o resultado, ou seja, o obter, ele é simplesmente uma questão de tempo. É o funcionamento perfeito da natureza e vocês podem entender isso de forma muito clara, observando aí, né, o crescimento das flores, o crescimento das árvores, né? Não tem como uma mangueira me dar manga antes de eu plantar a semente, né? Não tem como um abacateiro dar morango, não tem como uma laranjeira dar limão, né? E não tem como nenhuma árvore, nenhuma flor dar os seus frutos, né? Ou seja, gerar o resultado final antes de nós semearmos, antes de nós plantarmos e antes de nós trabalharmos aí, né, para o seu crescimento. Ou seja, a semente se quebra, ela vai trabalhando, vai desenvolvendo suas raízes, caule, etc e tal, rompe a terra, aquele papo todo, cresce, né, e a partir daí sim, a partir daí ela obtém, né, os resultados. A flor se abre, né, vai obter a essência, o seu cheiro, as suas cores, o seu desenho. Esse é o resultado final, né, da flor, né, depois que ela cresceu, depois que ela se tornou, né? Ou seja, as árvores frutíferas, né, vão gerar seus frutos depois de passar por esse processo todo, né, de rompimento da casca da semente, criação de raízes, crescimento do tronco, fortalecimento do seu tronco para poder sustentar os galhos, né, que vão poder gerar os frutos. Ou seja, há necessidade de muita firmeza, há necessidade de uma construção que solidifique esta árvore para que ela possa gerar os seus frutos,
né? Não há como uma árvore, imagine você, né, com um galho com um tronco, né, muito fininho e troncos enormes, né, e troncos muito grandes, com frutos pesados, ela não sustentaria os frutos que ela mesma geraria. A natureza é muito sábia, a vida ela é muito inteligente, e o universo, né, de uma forma geral, tem as suas regras justamente por conta da infinita inteligência que o criou e que rege tudo que acontece e tudo que há. Então muitos seres humanos, infelizmente, né, estão aí em busca de ter melhores relacionamentos, né, de ter uma vida financeira saudável, né, no que se refere às finanças, por exemplo. Esse é um dos maiores problemas da humanidade, né? Todo mundo aí, a maioria das pessoas, vivendo suas vidas financeiras em absoluto aperto, né, em absoluta dificuldade, mas qual é o problema dessa história toda, né? Aonde se encontra o problema? E para você que está me ouvindo, também ofereço, nesse caso, a solução, pelo menos o entendimento, né? O porquê minha vida financeira é um desabar só, né? Simplesmente porque as bases não estão feitas, simplesmente porque as bases não se encontram sólidas o suficiente para você poder gerar os frutos que você gostaria de gerar, né? E simplesmente porque muitos de nós não sabemos, enquanto árvores, nem mesmo quais frutos nós queremos gerar, né? Para as pessoas poderem desfrutar daquilo que você pode vir a oferecer como trabalho, como ideia, né? E que possa então gerar aí a tão almejada prosperidade ou saúde financeira, o bem-estar, né, do ser humano no que se refere às suas finanças. E no que se refere aos relacionamentos, a mesma coisa. Como eu sustento um relacionamento na minha vida, né? Como eu posso dar conta de me relacionar de forma saudável, produtiva, né, positiva com as pessoas à minha volta, se a minha base como ser humano, se a minha solidificação como ser humano, ela é frágil. Imagina uma criança de 7 anos tentando carregar um adulto de 45 anos no colo. Ele não aguenta, ele vai cair, né? Os dois vão cair, na verdade, né? Então, nós temos que criar, em primeiro lugar, as nossas bases sustentatórias como seres humanos, que é o que vai gerar a possibilidade de você poder estar firme, forte, né? Para você poder gerar aí então, sim, os frutos, os galhos, né? O crescimento sólido, né? Para que você possa então obter as coisas que você quer obter na sua vida, aquilo que você deseja ter na sua vida. Sim, você pode ter tudo que você sonhar na sua vida. Pode, claro, nem tudo que você sonhar lhe serve e lhe cabe, né? Ou seja, uma macieira não deveria sonhar em se tornar um abacateiro, né? Porque ela está indo contra a sua própria natureza, ela está indo contra o seu propósito de existência. E esse também é um grande problema, uma grande dificuldade de muitos seres humanos, né? Tentarem ser quem eles não são, ou mesmo não descobrirem quem eles próprios são. Como é que eu vou crescer e gerar frutos na minha vida, em todas as áreas da minha vida, se eu nem ao menos consigo descobrir quem eu sou, qual o meu propósito nessa vida, qual a minha missão, né, de servir nessa história toda, né? Então, se eu não estou consciente disso, se eu não estou ciente da pessoa que eu quero ser, da pessoa que eu quero me tornar, e essa consciência não está em acordo com a minha natureza, né, o que é muito comum, as pessoas querem se tornar ricas, né? Muitas pessoas querem se tornar ricas, mas o que é a riqueza exatamente para você, né? O que é ser rico para você e qual tipo, né, de benefícios isso traria
para você, enquanto ser humano, este é realmente o seu propósito de existência? Ou isso é só um sonho criado por aquilo que você fica vendo, né, as outras pessoas obterem, ou simplesmente pelo fato, né, de que você possa estar passando determinado tipo de aperto financeiro e achar que a riqueza vai lhe trazer a tão sonhada e tão almejada paz e tranquilidade, né? Claro que uma saúde financeira ajuda, sim, óbvio, no processo de paz, mas eu te garanto, a vida é muito sábia. A vida é muito sábia. Ela sabe muito bem que a sua prosperidade e a sua saúde financeira têm que estar alinhadas com os seus sonhos de realização. O dinheiro funciona para o universo, e é muito importante vocês entenderem isso, né, para que possam quebrar aí os bloqueios que estão impedindo muitas pessoas de poderem ter saúde, né, e plenitude financeira, o que nada mais é do que uma consequência da sua saúde emocional e da sua saúde mental, né? O dinheiro funciona para o universo como se fosse uma cenourinha, né? Ou seja, tá aqui o dinheiro e tal, e a pessoa fala, eu quero e tal, vem pegar o dinheiro, vem pegar, e aí a pessoa, eu quero. Nessa brincadeira, né, muitas pessoas fazem coisas, né, absolutamente desprovidas de qualquer propósito, se escravizam pelo dinheiro e tal, mas é uma forma do ser humano se mexer, é uma forma do ser humano entrar em ação, é uma forma do ser humano descobrir quem ele é de verdade, né, para poder aí sim obter os frutos, né, e os recursos que ele muitas vezes almeja em suas vidas. Imagina se a nossa sociedade, se o mundo todo, né, não houvesse a necessidade, né, de correr atrás, vamos dizer assim, né, do dinheiro, né, se as pessoas já estivessem num grau, isso só pode acontecer, na verdade, quando os seres humanos estiverem num grau muito alto de evolução, porque se hoje, né, eliminar-se completamente, imagina se hoje no mundo fosse eliminado completamente a necessidade das pessoas terem dinheiro. Você acorda de manhã e você está com a sua conta recheada de dinheiro, nunca lhe faltará um tostão, você não precisa mais trabalhar, você não precisa mais fazer nada, a sua conta está cheia de dinheiro e você simplesmente vai aí desfrutar da sua vida. O ser humano ia parar, estacionar. Simplesmente a maior parte das pessoas, elas iam estacionar, nada mais seria feito, nada mais seria criado, nada mais seria desenvolvido, simplesmente porque as pessoas iam falar, eu não preciso mais correr atrás de nada, eu já tenho os recursos todos que eu preciso, né? Eu não preciso mais fazer absolutamente nada. Nesse nível de involução que nós nos encontramos hoje, nas nossas sociedades, infelizmente, tá? Infelizmente, essa subjetiva viagem que eu estou fazendo aqui com vocês, ela causaria, né, o breque do mundo, o freio do mundo, né? Então ninguém mais precisaria correr atrás de nada e vocês imaginam a quantidade de pessoas que hoje estão aí lutando bravamente nos seus trabalhos para poder atender a uma série de outras pessoas, para poder contribuir com outras pessoas, médicos, engenheiros, pessoas de tecnologia, ciências, artes, tanta gente, né, fazendo aí o seu trabalho, né, para poder servir a pessoas, né, justamente para poder receber aí o seu ganha-pão. Quantas pessoas então não largariam seus trabalhos, não largariam seus empregos simplesmente porque não haveria mais a necessidade de se correr atrás do dinheiro. Então ele é sim uma ferramenta inteligente, né, criada aí pelo universo, por Deus, que vai criando através do homem e da mulher tudo que existe aqui na Terra, uma ferramenta para fazer as pessoas se mexerem,
para fazer as pessoas se movimentarem, para fazer com que nós, seres humanos, não entremos num estado absoluto de letargia e desistência da realização de coisas que nós todos precisamos fazer, porque necessitamos aí deste objeto, né, de troca entre o nosso servir e o que as pessoas estão nos dando, né? Ou seja, uma ferramentazinha de troca faz a humanidade inteira se mexer. Como a maioria das pessoas não sabe lidar direito com essa ferramenta, né? Não sabe lidar direito com o dinheiro e tem uma visão muito limitada e muito restrita desse objeto de troca entre seres humanos, entre o servir, o doar, né, o se dar para poder receber, né? Então o que acontece? A maioria das pessoas espera, almeja e luta para obter. E quando você está pulando, né, aquelas 3 fasezinhas, né, que a gente falou agora no começo da conversa, né, quando nós pulamos essas 3 fasezinhas, ou seja, primeiro eu tenho que me tornar, primeiro eu tenho que ser, depois eu vou fazer em acordo com o que eu me tornei, e por último eu vou obter os frutos, né? Eu vou obter aquilo que será uma consequência de quem eu me tornei e do que eu fiz. A regra da vida é muito clara, as coisas funcionam dessa forma. E quando nós não entendemos esse funcionamento, e é o que acontece infelizmente com a maioria das pessoas, primeiro eu quero ter, primeiro eu quero obter. Aí fala, Pedro, não é nem que eu quero, eu preciso, eu tenho necessidade, eu tenho que ter de qualquer maneira. Eu sei, e sabe por quê? Agora eu vou te falar uma outra verdade, para você entender. Muitas vezes você não tem porque você ainda não se tornou, porque você ainda não se construiu como ser humano, porque você ainda não solidificou exatamente quem você é. Quando você entende quem você é, quando você se torna em primeiro lugar, antes de você obter, uma coisa muito interessante acontece. Você começa a descobrir o quanto você realmente precisa obter, o quanto você está abrindo o seu lastro de obtenção, né? Ou seja, se eu não sei quem eu sou, né, dificilmente eu vou ter uma noção do quanto eu preciso, né? Quanto uma pessoa precisa receber em vida, financeiramente falando, para se tornar uma pessoa feliz, tranquila, leve, saudável, né? Muitas pessoas falam assim, se eu tivesse 3 milhões no banco, na conta, eu estava muito bem agora, não precisava mais trabalhar. Se eu tivesse 1 milhão, eu estava ótimo, né? Se eu tivesse 500 mil reais na minha conta, parou tudo, eu estava, né, minha vida estava ajeitada, ia estar tudo certo, né? Tem outras pessoas, né, que essa conta vai subindo, né? 3 milhões, aí a pessoa tem os 3 milhões, não, então 7 milhões, aí a pessoa tem os 7 milhões, não, 15 milhões, aí depois a pessoa tem os 15 milhões, e aí depois 25, e isso não acaba nunca, né? Porque afinal de contas, a pessoa está simplesmente em busca de um anseio, né, das suas necessidades e carências aí, ela nem sabe, né, o quanto realmente você precisa obter para que você possa viver em paz. Eu vou te dizer aqui uma dica do quanto você precisa ter, financeiramente falando, em vida, para você poder trafegar pela sua existência em paz, né? O que você precisa obter em vida para você poder trafegar em paz na sua história é justamente um trabalho que você ame fazer, um serviço que você tenha verdadeira paixão por fazer e como você pode espalhar, né, e distribuir esse serviço para o maior número possível de pessoas. O quanto isso é importante para você realizar o seu trabalho, realizar as suas coisas, para que você possa atender às necessidades de outras pessoas. Não há nada mais importante ou menos importante na criação humana. Tudo é necessário. Tudo é necessário. Se você for olhar a natureza, você vai ver que desde as árvores e do sol, né, o sol não é mais importante
do que o trabalho, né, dos menores insetos na natureza. Se tudo existe, é porque tudo é importante junto. Não há o mais importante nem o menos importante. Então, por exemplo, uma pessoa, né, que tem uma função que é determinada assim como algo desimportante, e muitas pessoas enxergam o que fazem como desimportante. Se você sumir com essa função, se você desaparecer com essa função, você vai ver o quanto ela é importante. Tem um vídeo muito interessante da turma do Porta dos Fundos, né, que eles vão tirando as equipes, as funções de uma equipe de filmagem, e aí vão mostrando claramente o quanto cada função ali é fundamental, o quanto cada função é muito importante. Então o trabalho que você realiza, aquilo que você vai vir a fazer ou está fazendo, também tem muita importância para as pessoas. É muito importante o que você pode vir a fazer ou o que você já está fazendo. É muito importante. Não é porque outra pessoa faz um negócio, né, que te parece muito grande, muito maior, que o seu trabalho, a sua função, deixa de se tornar uma função muito importante. Absolutamente, você também está contribuindo para o bem-estar, para a melhoria da qualidade de vida de pessoas. Você também está a serviço, né, de algo que seja benéfico e que contribui para a vida de outras pessoas. Então isso é muito importante, pode ter certeza. E a partir do momento em que você entende a importância do seu servir, a importância da sua contribuição para as pessoas, isso aumenta o seu valor, isso aumenta o seu entendimento de valor, e isso vai fazendo com que você se torne, então, uma outra pessoa. Isso é se tornar, isso ajuda você a ser uma pessoa que tem consciência da importância e da responsabilidade do seu servir para a contribuição de todas as pessoas. E aí sim, você está fortalecendo as suas bases para que você possa então receber os frutos que você almeja receber. Isso também vale para os nossos relacionamentos, cada um na sua velocidade. Com certeza, cada um na sua velocidade, né? O tempo das coisas, né, ele corre diferente. Um rio, por exemplo, ele tem diversas velocidades no seu correr, né? As águas de um rio correm em determinada velocidade. Os pássaros, né, cada um tem o seu próprio ritmo de voo, né? Cada coisa na natureza respeita o seu ritmo, o seu processo. Isso, minha cara, é muito importante porque explica o muito da ansiedade, né? O muito do disfuncionamento emocional, mental que muitas pessoas atravessam porque ficam forçando, né, seus ritmos a acompanharem o ritmo das grandes cidades, o ritmo da sociedade, esse ritmo lancinante, né, que muitas vezes fica sendo imposto a nós aí. Faça mais, faça mais, faça mais, faça mais, faça mais. É importante que a gente faça, é importante que a gente se ponha em movimento, é importante que a gente entre em ação constantemente, né? Mas faça mais para quê? Faça mais para quem? Você está prestando atenção nisso? Se você está simplesmente, né, buscando aí servir em processo de escravidão moderna, né, seu trabalho, ou tentando atender a sua família, passando por cima, né, do seu bem-estar, da sua saúde, pode ter certeza, você vai pagar um preço por estar andando em alta velocidade, né, quando você deveria estar trafegando de uma forma mais serena, mais suave e mais tranquila pela sua vida, né? E quando nós avançamos o limite da velocidade daquilo que nós devemos fazer nas nossas vidas, a multa é certa, né? Não há como nós escaparmos à lei, às leis que regem a nossa vida. Se eu forçar a minha máquina mais do que eu deveria e por um propósito que não é claro para a minha existência, eu vou capotar. Não interessa que eu estou cuidando de uma pessoa ou se eu estou fazendo um trabalho que é importante, todos são, né? Mas interessa é que se eu estou avançando
no ritmo e na velocidade que não é o ritmo e a velocidade inerente à minha natureza, pode ter certeza, o capotamento é certo, paga um preço alto, paga, né, Margot? Minha irmã, bom dia. Paga sim, paga um preço muito caro, ou seja, eu sempre digo, a conta que nós pagamos por nos matar para pagar as nossas contas é mais cara do que qualquer conta que você tenha que pagar. Não podemos esquecer disso, né, para que a gente possa se ajeitar por dentro de cada um de nós, para podermos entrar no ritmo, na velocidade, né, que seja um ritmo e velocidade natural, um fluxo orgânico, constante, normal, para o nosso melhor funcionamento, para o nosso melhor bem-estar, né, para o nosso bem-estar, para a nossa melhor qualidade de vida, né? O ser humano, nesse estado atual em que nós nos encontramos, ainda vai entender, já está cada vez mais despertando para isso, o maior número de pessoas despertando para isso, né? Que essa brincadeira de ficar se matando para tentar pagar a conta, né, tem um preço muito caro nessa onda toda. Tem um preço a se pagar muito caro nisso tudo, né? E a busca desesperada por gerar frutos, mesmo quando você ainda está no processo de criar raízes, mesmo quando nós ainda estamos no processo, né, de nos tornar uma árvore, mesmo quando nossos troncos ainda estão crescendo, a ansiedade por ter os frutos necessários, sendo que nós muitas vezes nem sabemos que tipo de frutos são esses, o que nós estamos realmente querendo, né? É com certeza um processo absolutamente desregulado, né, do ser humano. O dinheiro funciona sim como uma ferramenta para movimentar o mundo, né? O dinheiro funciona ainda, é necessário ainda para o funcionamento do mundo e da humanidade, né? É claramente importante, né, nesse sentido, uma vez que a sociedade toda pararia, né, muitas pessoas parariam caso não houvesse essa necessidade. E lógico, né, o descompensar das pessoas no intuito, né, de muitas vezes terem cada vez mais frutos e mais frutos, né, isso vai gerando também, né, um processo desregulatório do ser humano, né? Ou seja, eu primeiro tenho que entender quem eu sou, formar a minha base como pessoa, formar a minha base como ser humano, criar sustentação, firmeza, solidez em quem eu sou. A partir desse momento eu vou saber o que eu vou fazer, a partir desse momento eu vou ter clareza sobre o que fazer e o quanto fazer, e aí os frutos, né, o dinheiro no caso, é uma simples consequência, né, de todo esse processo de construção do ser humano. E a vida vai impedindo muitas pessoas de receberem frutos justamente porque ela precisa que a pessoa se torne primeiro, né? Então a vida sabe que faca na mão de criança machuca, né? De que há galhos pesados com frutos, carregados de frutos, em tronco que não está firme, quebra e desaba, né? Então as pessoas não podem receber muitas vezes porque não estão prontas para isso, porque não se prepararam para isso. E o não receber é uma dica, é uma chance que a gente tem de olhar e falar: por que eu não estou recebendo, né? Porque falta alguma ferramenta de construção, crescimento e evolução dentro de mim, que é o que vai me dar solidez como ser humano necessária para que os galhos gerem os frutos e eu tenha a força e a capacidade, a tranquilidade de segurar essa onda, né, da árvore que gera muitos frutos, ou um mínimo de frutos, ou a quantidade de frutos que sejam saudáveis para a sua existência, né? Nem a mais, nem a menos. A natureza é muito sábia. Se nós fizermos a nossa parte, que é a da construção do ser, se nós fizermos a nossa parte de solidificar, criar bases, raízes sobre quem nós somos, pode ter certeza, o fazer é uma consequência natural e o obter é uma outra consequência mais natural ainda. A natureza
tem um processo muito sábio, as leis universais são rígidas e isso é a nossa bênção, né? Porque se você tem entendimento sobre elas, você não precisa ficar com medo, receoso ou receosa de que essas leis vão mudar no meio do caminho, né? Ou seja, se eu fizer isso aqui, agora a regra mudou, então primeiro eu preciso obter para depois eu ser e etc e tal, né? Muitas pessoas, infelizmente, né, não sabem dessas leis e não sabem da regência, né, do universo, da vida, do que querem de você exatamente, e nisso se tornam pessoas muito perdidas, angustiadas, né, ficam aí batendo cabeça, infelizmente sofrendo muito, sentindo muita falta de muita coisa, porque não conseguem, né, gerar aí o alinhamento com essas leis, o alinhamento, né, que é o que te gera a paz, a tranquilidade, a harmonia, e assim você está se alinhando, você está formando as suas bases, e aí você vai poder fazer o seu melhor trabalho, não só na sua vida profissional, mas também nos seus relacionamentos. Você vai poder desenvolver seus relacionamentos de uma forma mais harmoniosa, porque você se tornou uma pessoa mais harmoniosa. Você vai poder ter relações mais saudáveis, porque você se tornou uma pessoa mais saudável. Você vai ter mais prosperidade, porque você se tornou uma pessoa que tem aí, né, uma força de servir, uma intenção verdadeira de servir, de trabalhar, de gerar aí, né, aquilo que você pode gerar, ou seja, você se torna um ser humano mais próspero.